Num escritório de luxo onde apenas se ouviam vozes poderosas, uma empregada de limpeza silenciosa escondia um talento capaz de virar o país do avesso. Quando a empresa mais prestigiada da região enfrentou um colapso milionário, ninguém imaginava que a solução viria precisamente de quem menos valorizavam. Um único gesto de coragem expôs preconceitos, derrubou hierarquias e revelou uma força capaz de transformar não só uma empresa, mas toda a nação. E quando o milionário riu da frase "Eu falo 13 idiomas", nunca imaginou o que aconteceria depois. Antes de ouvir esta história surpreendente, não se esqueça de subscrever o canal para mais relatos incríveis. Capítulo 1. A madrugada em São Paulo ainda guardava o silêncio pesado das horas antes do amanhecer, quando Aparecida dos Santos, conhecida por todos simplesmente como Cida, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores envidraçados da Tavares em Associados, uma das maiores empresas de consultoria empresarial do país. Seus passos eram leves, quase inaudíveis, sobre o piso de mármore importado que refletia as luzes suaves da cidade que nunca dormia completamente. Eram 4:30 da manhã, e ela já estava ali havia meia hora, cumprindo a rotina que repetia há quase 3 anos, com a mesma dedicação silenciosa de sempre. Cida tinha 42 anos, mas seu rosto redondo e seus olhos escuros ainda guardavam uma juventude que o cansaço diário insistia em tentar apagar. Seu cabelo preto estava preso num coque simples, alguns fios rebeldes escapando pela testa. O uniforme azul marinho, sempre impecável apesar de gasto, era uma questão de orgulho pessoal. Ela limpava com atenção cada detalhe, como se aquelas salas luxuosas fossem sua própria casa, embora soubesse que para a maioria das pessoas que trabalhavam ali durante o dia, ela era apenas parte da paisagem, tão invisível quanto os quadros abstratos nas paredes ou as plantas ornamentais nos cantos estratégicos. A Tavares em Associados ocupava 3 andares inteiros, de um dos edifícios mais modernos da Avenida Brigadeiro Faria Lima, no coração financeiro de São Paulo. Ali, contratos milionários eram fechados, estratégias empresariais eram desenhadas, e carreiras eram construídas ou destruídas em reuniões que aconteciam naquelas salas de vidro. Cida conhecia cada centímetro daquele espaço. Sabia onde a luz da manhã batia primeiro, quais executivos deixavam suas mesas mais desarrumadas, quem tomava café puro e quem preferia com leite e açúcar. Eram detalhes que ela guardava em silêncio, parte do seu mundo paralelo que existia, quando todos os outros já haviam ido embora. Enquanto passava o pano nos móveis da sala de reuniões principal, Cida permitiu que seus pensamentos vagassem, como costumava fazer naquelas horas solitárias. Pensou na filha, Isabela, que estava terminando o ensino médio, e sonhava em cursar medicina. Pensou nas contas que esperavam em casa, na prestação do apartamento pequeno no Butantã, que ela dividia com a mãe viúva e a filha. Pensou também, como fazia todas as manhãs, em tudo que havia deixado para trás para estar ali. Naquele trabalho que pagava as contas, mas que escondia uma verdade que poucos conheciam. O barulho do elevador a trouxe de volta ao presente. Era cedo demais para qualquer executivo, mas às vezes alguns workaholic chegavam antes das 6 para adiantar o dia. Cida automaticamente se afastou para o canto da sala, tornando-se ainda mais discreta, quase invisível. Era Marcelo Tavares, o dono da empresa, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno que custava mais do que 3 meses do salário de Cida, e aquele ar de quem estava sempre alguns passos à frente de todos os outros. Marcelo Tavares era uma lenda no mundo corporativo brasileiro. Filho de uma família tradicional paulista, havia construído seu império através de uma combinação de inteligência afiada, conexões poderosas e uma capacidade aparentemente infinita de fechar negócios que outros consideravam impossíveis. Era admirado, temido e, por alguns, odiado com a mesma intensidade. Para ele, o mundo se dividia entre aqueles que importavam, aqueles que podiam ser úteis e aqueles que simplesmente não existiam. Cida, ele tinha certeza, pertencia à última categoria. Ele passou por ela sem um olhar,
falando alto ao telefone sobre um contrato que estava sendo negociado com empresários do Rio Grande do Sul. Sua voz ecoava pelos corredores, vazios, confiante, dominadora. Cida continuou seu trabalho, invisível como sempre, mas seus ouvidos captaram fragmentos da conversa. Algo sobre regionalismos que estavam complicando a comunicação, sobre diferenças culturais que precisavam ser superadas, sobre a frustração de lidar com pessoas que não falavam a mesma língua corporativa que ele. Ela sorriu discretamente. Sabia exatamente do que ele estava falando, embora Marcelo jamais imaginasse que a mulher que limpava sua sala pudesse ter alguma opinião sobre o assunto. Para ele, aquela era apenas mais uma faxineira, alguém sem educação formal, sem cultura, sem nada que pudesse agregar valor ao mundo sofisticado em que ele habitava. Se ele soubesse, pensou Cida enquanto esvaziava as lixeiras e reorganizava as cadeiras da sala de reuniões. Se ele soubesse a verdade sobre quem ela realmente era, sobre o que havia estudado, sobre os anos que havia dedicado à pesquisa acadêmica, antes que a vida a forçasse a fazer escolhas que nunca imaginou ter que fazer. Mas essa era uma história que ela guardava trancada no fundo do peito, junto com tantas outras coisas que os corredores envidraçados da Tavares em Associados nunca testemunhariam. O dia começou a clarear, e aos poucos os primeiros funcionários começaram a chegar. A equipe de consultores, todos jovens, ambiciosos, vestidos com roupas de marca e carregando laptops caros. Eles passavam por Cida sem vê-la, absortos em suas próprias preocupações, em suas carreiras ascendentes, em seus sonhos de se tornarem o próximo Marcelo Tavares. Ela os observava com um misto de compreensão e melancolia. Eram bons profissionais, tecnicamente competentes, mas havia algo que lhes faltava, uma sensibilidade que só vinha de quem havia visto o mundo de outros ângulos, de quem conhecia não apenas os escritórios envidraçados, mas também as ruas que levavam até eles. Por volta das 8 da manhã, Cida já havia terminado a maior parte de seu trabalho nos andares superiores e desceu para a copa, onde costumava tomar seu café antes de limpar as áreas comuns do térreo. Ali, encontrou Dona Neuza, a cozinheira que preparava os cafés e lanches para as reuniões executivas. Neuza tinha quase 60 anos, era natural de Pernambuco e havia chegado a São Paulo há mais de 30 anos carregando sonhos que o tempo havia transformado em algo mais modesto, mas não menos digno. "Você viu o Marcelo hoje cedo, Cida?" perguntou Neuza enquanto arrumava as xícaras de porcelana que seriam usadas na primeira reunião do dia. Ele estava com uma cara de poucos amigos. "Acho que os negócios não estão indo bem." Cida assentiu, tomando um gole do café forte que Neuza sempre fazia, do jeito que ela gostava. "Escutei ele falando no telefone. Tem algo com um contrato no sul do país. Parece que está complicado." Neuza balançou a cabeça. "Esses homens ricos, eles acham que podem comprar tudo, resolver tudo com dinheiro. Mas tem coisa que o dinheiro não compra, né? Tem coisa que precisa de coração, de entender as pessoas. E isso eles não têm." As duas mulheres compartilharam. Um momento de silêncio cúmplice. Eram parte de um mundo paralelo dentro daquela empresa, um mundo de pessoas que mantinham tudo funcionando, mas que raramente recebiam qualquer reconhecimento. Havia também o seu Joaquim, o segurança noturno que estudava direito numa faculdade particular, pagando do próprio bolso. Havia a Mônica da recepção, que falava 3 idiomas fluentemente, mas tinha sido contratada apenas por sua aparência apresentável. Havia tantos talentos escondidos naquele prédio, tantas histórias que ninguém se dava ao trabalho de conhecer. A manhã avançou e Cida terminou sua rotina, deixando tudo impecável como sempre. Ela trabalhava até o meio-dia, depois ia para casa, almoçava com a mãe, ajudava a filha com os estudos e tentava descansar algumas horas antes de acordar novamente na madrugada seguinte. Era uma vida de ciclos repetidos, de cansaço acumulado, mas era também uma vida que ela havia escolhido conscientemente, por razões que faziam sentido apenas para ela. No entanto, aquele dia estava destinado a ser diferente de todos os outros. Cida não sabia ainda, mas as engrenagens do destino já estavam em movimento, preparando uma reviravolta que mudaria não apenas sua vida,
mas a vida de todos que trabalhavam naquela empresa e, eventualmente, de muitas outras pessoas pelo Brasil afora. Por volta das 10 da manhã, quando Cida estava limpando os banheiros do 14º andar, ouviu uma movimentação incomum vinda das salas de reunião. Vozes alteradas, passos apressados, o som inconfundível de uma crise se instalando. Ela continuou seu trabalho, mas não pôde evitar captar fragmentos do que estava acontecendo. O contrato com os empresários do Sul havia azedado ainda mais. Uma reunião de emergência havia sido convocada. Marcelo Tavares estava furioso. Cida terminou sua parte e desceu para guardar seus materiais no depósito de limpeza, um cômodo pequeno e apertado no subsolo onde ficavam todos os produtos, os carrinhos, as vassouras e os uniformes sobressalentes. Ali, naquele espaço que cheirava a desinfetante e sabão, ela permitiu que seus ombros relaxassem por um momento. Fechou os olhos e respirou fundo, preparando-se para mais algumas horas de trabalho, antes de finalmente poder ir para casa. Mas quando subiu novamente, percebeu que o clima na empresa havia mudado completamente. Havia uma tensão no ar, uma energia nervosa que percorria os corredores. Os consultores cochichavam entre si, olhares preocupados, expressões sérias. Algo grave estava acontecendo, algo que ia além das crises rotineiras que aquele mundo corporativo costumava enfrentar. Cida passou pela recepção e trocou um olhar com Mônica, que discretamente indicou com os olhos para as salas de reunião. Lá dentro, através das paredes de vidro, era possível ver Marcelo Tavares gesticulando violentamente, cercado por seus principais executivos. Todos pareciam estar tentando acalmá-lo, mas sem sucesso. A secretária executiva, Patrícia, uma mulher de meia idade que trabalhava ali há mais de 15 anos, saiu da sala com os olhos vermelhos, claramente abalada. "O que houve, Patrícia?" perguntou Mônica em voz baixa quando a secretária passou pela recepção. Patrícia olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais estava ouvindo, e sussurrou. "Perdemos o contrato com o Grupo Albuquerque. 100 milhões de reais, o maior contrato do ano. Eles disseram que vão procurar outra empresa, que não conseguimos entender a forma como eles trabalham, que somos arrogantes demais, que não falamos a língua deles. Foi um desastre completo." Mônica levou a mão à boca, chocada. 100 milhões? Meu Deus! E agora? Não sei, o Marcelo está fora de si. Nunca vi ele assim. Acho que vai ter cabeças rolando hoje. Cida, que havia ouvido tudo de onde estava, sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquele padrão. Quando homens poderosos se sentiam frustrados, quando suas estratégias falhavam e seu ego era ferido, eles procuravam alguém para culpar, alguém mais fraco, alguém que não pudesse se defender. E geralmente as vítimas eram justamente pessoas como ela, Neuza, seu Joaquim, ou qualquer outro que estivesse no caminho errado na hora errada. A manhã se transformou em meio-dia e a tensão só aumentou. Marcelo Tavares convocou uma reunião geral para as 11h30, obrigatória para todos os funcionários. Era algo inédito. Normalmente ele se comunicava apenas através de e-mails corporativos ou reuniões com os escalões superiores. Uma convocação geral significava que algo muito sério estava prestes a acontecer. Cida não sabia se deveria comparecer. Ela era apenas uma funcionária da limpeza, terceirizada, tecnicamente nem fazia parte do quadro oficial da empresa, mas Neuza a chamou, dizendo que a ordem havia sido clara. Todos deveriam estar presentes, sem exceção. Relutante, Cida seguiu junto com as outras funcionárias de serviços gerais para o auditório interno no 13º andar. O auditório estava cheio. Consultores, assistentes, pessoal administrativo, segurança, limpeza, copa, manutenção. Todos ali, aguardando. A atmosfera era de funeral. As pessoas conversavam em sussurros, especulando sobre o que estava por vir. Demissões em massa? Fechamento da empresa? Falência? Os boatos corriam soltos. Quando Marcelo Tavares finalmente entrou no auditório, o silêncio foi imediato e absoluto. Ele subiu ao pequeno palco na frente da sala e ficou ali, as mãos nos bolsos, o maxilar tenso,
os olhos percorrendo a multidão com uma expressão que misturava raiva e desprezo. Todos vocês já devem ter ouvido, começou ele, sua voz cortante ecoando pela sala. Acabamos de perder o maior contrato da nossa história. 100 milhões de reais que simplesmente evaporaram porque, segundo nossos queridos clientes do Sul, não sabemos falar a língua deles. Ele riu, mas era uma risada sem humor, amarga. Imagine só, nós, uma das maiores empresas de consultoria do país, sendo acusados de não saber nos comunicar. Ele começou a caminhar de um lado para o outro do palco, como um leão enjaulado. E sabem o que isso significa? Significa que alguém falhou. Significa que alguém aqui não fez seu trabalho direito. Significa que temos gente incompetente nesta empresa, gente que não tem a mínima noção do que seja excelência, do que seja profissionalismo. Cida sentia o estômago se apertar. Ela conhecia aquele discurso, aquela retórica. Era o prelúdio para encontrar um bode expiatório, para apontar dedos, para descarregar frustrações em alguém que não tinha voz para se defender. E o pior, continuou Marcelo, sua voz subindo de tom, é que vivemos num país onde as pessoas não têm educação, onde mal sabem falar o próprio idioma corretamente, onde não entendem que existem formas diferentes de se comunicar, regionalismos, sotaques, culturas diferentes. Como é que podemos ser uma empresa de primeiro mundo num país de terceiro mundo? Como? O silêncio na sala era ensurdecedor. Ninguém ousava respirar alto. Marcelo varreu a audiência com os olhos e, de repente, seu olhar parou em alguém. Cida sentiu seu coração gelar quando percebeu que ele estava olhando diretamente para ela. Vocês. Ele apontou na direção onde estavam as funcionárias da limpeza. Vocês são o exemplo perfeito do que estou falando. Nem sabem que existem diferenças regionais no país. Provavelmente acham que todo mundo fala do mesmo jeito, do Oiapoque ao Chuí. Pessoas sem educação, sem cultura, sem a mínima noção de mundo. Neuza, ao lado de Cida, segurou sua mão tentando acalmá-la. Mas Cida sentiu algo diferente surgindo dentro dela. Não era medo, não era vergonha, era indignação. Era anos de silêncio acumulado, de invisibilidade forçada, de talentos escondidos e verdades não ditas. Era o limite sendo alcançado. E é por isso, continuou Marcelo, completamente alheio à tempestade que estava prestes a desencadear, que este país não vai para frente. Porque tem gente que nem sabe o básico, que mal terminou o ensino médio, que não tem a menor capacidade de entender complexidades culturais e linguísticas, e depois querem ser tratadas com respeito? Depois querem igualdade? Foi naquele momento que algo dentro de Cida se rompeu. Ela soltou a mão de Neuza, endireitou o corpo e, com uma voz que surpreendeu a ela mesma pela firmeza, falou, alto o suficiente para que todos ouvissem, incluindo o poderoso Marcelo Tavares no palco. Eu falo 13 idiomas. O silêncio que se seguiu foi absoluto por talvez 3 segundos. Depois começou uma risada, baixa no início, depois crescendo, se espalhando pela sala como uma onda. E a risada mais alta, mais estridente, mais cruel, vinha do próprio Marcelo Tavares no palco. Ele se dobrou de tanto rir, segurando a barriga, lágrimas nos olhos. 13 idiomas. Uma faxineira que fala 13 idiomas, essa é boa. Alguém anota isso, por favor, porque é a melhor piada que ouvi em muito tempo. Sala inteira ria agora, uns constrangidos, outros genuinamente divertidos. Cida sentiu o calor subir pelo rosto, mas não era vergonha. Era determinação. Era o momento em que anos de silêncio estavam prestes a terminar. Era o instante antes da tempestade, o segundo antes de tudo mudar. Ela deu um passo à frente, saindo da fila de funcionárias, caminhando pelo corredor central em direção ao palco. Os risos começaram a diminuir à medida que as pessoas percebiam que ela estava se movendo, que aquilo não era apenas uma piada mal colocada, mas algo diferente. Marcelo Tavares enxugou as lágrimas de tanto rir e olhou para ela se aproximando. Ah, você vai me explicar agora? Vai me contar sobre seus 13 idiomas? Por favor, ilumina-nos com seu conhecimento vasto. Cida parou no pé do pequeno palco e olhou diretamente para ele, seus olhos escuros encontrando os dele azuis e frios. Quando eu digo que falo 13 idiomas,
Não estou falando de inglês, espanhol ou francês. Estou falando de 13 variações regionais do português brasileiro. 13 formas diferentes de falar a mesma língua, cada uma com suas gírias, seus sotaques, seus códigos próprios. O português do gaúcho não é o mesmo do carioca. O do mineiro não é o mesmo do nordestino. O do amazonense não é o mesmo do paulista. São 13 variações que estudei, documentei e analisei durante anos. O riso tinha parado completamente agora. Marcelo a olhava com uma expressão que misturava incredulidade e irritação. Você está me dizendo que é linguista? Você, uma faxineira? Sou doutora em linguística, defendida na Universidade de São Paulo. Minha tese foi sobre dialetos regionais e identidade cultural no português brasileiro. Tenho também mestrado na mesma área e graduação em letras. Trabalho aqui como faxineira porque a vida me impôs escolhas difíceis, mas isso não apaga quem eu sou ou o que sei. O auditório tinha se transformado num túmulo silencioso. Todas as risadas haviam morrido, todas as zombarias haviam evaporado. 150 pares de olhos estavam fixos em Cida e Marcelo, assistindo a um confronto que ninguém havia previsto. Marcelo desceu do palco e ficou frente a frente com ela. Prove. Se você é realmente o que diz ser, prove. Cida abriu a bolsa que carregava e tirou de dentro uma pasta plástica gasta. De lá, retirou cópias de seus diplomas, todos autenticados, todos reais. A graduação, o mestrado, o doutorado, publicações. Em revistas acadêmicas. Certificados de participação em congressos de linguística. Uma vida inteira de estudo e pesquisa ali, condensada em alguns papéis amarelados pelo tempo, mas inegavelmente verdadeiros. Marcelo pegou os papéis com mãos trêmulas. Leu cada um deles, sua expressão mudando gradualmente da arrogância para o choque, do choque para a descrença, da descrença para algo que poderia ser confundido com medo. Capítulo 2. O silêncio no auditório se estendeu por longos segundos enquanto Marcelo Tavares lia e relia os documentos que Cida havia colocado em suas mãos. Seus dedos tremiam quase imperceptivelmente, e aqueles que o conheciam bem podiam ver que algo raro estava acontecendo. O inabalável Marcelo Tavares estava sendo confrontado com uma realidade que seu mundo cuidadosamente construído nunca havia previsto. Universidade de São Paulo, murmurou ele, sua voz agora desprovida daquela arrogância anterior. Doutorado em linguística. Tese sobre variações dialetais e identidade cultural. Publicações em revistas internacionais. Ele levantou os olhos para Cida. E havia algo novo naquele olhar. Algo que poderia ser respeito ou talvez apenas a compreensão tardia de um erro gigantesco. Por que você está aqui? Por que uma doutora pela USP está trabalhando como faxineira? A pergunta ecoou pela sala, e todos se inclinaram para a frente, querendo ouvir a resposta. Cida respirou fundo. Esta não era uma história que ela costumava contar, não era algo que gostava de reviver. Mas se havia um momento para a verdade, era aquele. Porque a vida não segue roteiros, começou ela, sua voz firme mas carregada de emoção. Porque terminei meu doutorado há 7 anos, numa época em que as universidades públicas estavam cortando vagas, quando a pesquisa acadêmica estava sendo desvalorizada, quando ser doutor em humanas no Brasil significava ter um título bonito, mas pouquíssimas oportunidades reais de trabalho. Consegui algumas aulas como professora substituta, alguns trabalhos temporários, mas nada fixo, nada que pagasse o suficiente. Ela fez uma pausa e seu olhar se perdeu por um momento, voltando a um tempo que claramente ainda doía. E então minha mãe ficou doente. Nada grave, graças a Deus, mas precisava de tratamento contínuo, de remédios caros, de cuidados. Minha filha estava crescendo, precisava de escola, de roupa, de comida na mesa. Meu marido nos deixou quando Isabela tinha 3 anos, nunca mais deu notícia, nunca mandou R$1 de pensão. Então fui eu, só eu, e tive que fazer escolhas. Neuza, ainda sentada na plateia, limpava as lágrimas com as costas da mão. Ela conhecia parte daquela história, mas nunca os detalhes todos, nunca com aquela honestidade crua. Fui atrás de vagas na universidade, tentei escolas particulares, tentei editoras,
Tentei qualquer coisa na minha área, continuou Cida. Mas sempre a mesma resposta. Você está super qualificada, ou não temos vaga no momento, ou precisamos de alguém com disponibilidade integral e você tem uma filha pequena. Então comecei a aceitar trabalhos que não tinham nada a ver com linguística. Fui vendedora, fui atendente de telemarketing, fui recepcionista. Até que encontrei essa vaga de faxineira aqui na Tavares em Associados. O horário era perfeito, porque eu terminava ao meio-dia e podia buscar minha filha na escola. O salário, embora não fosse grande, era estável. Tinha carteira assinada, tinha direitos, e eu precisava de estabilidade. Marcelo ainda segurava os diplomas, mas agora olhava para eles como se fossem objetos estranhos, como se representassem um universo paralelo que ele desconhecia completamente. Mas você poderia ter mencionado suas qualificações quando foi contratada. Poderia ter tentado uma posição diferente na empresa. Cida sorriu, mas era um sorriso amargo. Tentei. No meu currículo para a vaga de faxineira, incluí minha formação completa. Achei que talvez, quem sabe, alguém notaria e me ofereceria algo mais adequado. Sabe o que aconteceu? Nada. Absolutamente nada. Fui chamada para a entrevista de faxineira, fui contratada como faxineira e durante 3 anos limpei essas salas, sem que uma única pessoa se desse ao trabalho de olhar para além do uniforme azul que eu visto. Um murmúrio percorreu a sala. Muitos dos consultores ali presentes participavam do processo de recrutamento da empresa. Alguns deles, Cida sabia, eram responsáveis por revisar currículos e fazer entrevistas. A vergonha começava a se instalar, lenta, mas inevitável. Patrícia, a secretária executiva que conhecia todos os processos internos da empresa, levantou a mão timidamente. Eu me lembro do seu currículo, Cida. Achei estranho na época, uma candidata com doutorado para uma vaga de limpeza. Mas a orientação da diretoria sempre foi clara. Cada vaga tem seu perfil e não devíamos misturar as coisas. Achei que talvez você tivesse mentido sobre as qualificações para tentar impressionar. E nunca ocorreu a ninguém simplesmente me perguntar, disse Cida, sua voz agora carregando uma frustração contida. Nunca ocorreu que talvez houvesse uma história ali, um contexto, uma razão. Ou eu era apenas mais uma faxineira, invisível, sem importância? O desconforto na sala era palpável. Marcelo colocou os diplomas de volta na pasta de Cida e deu alguns passos para trás, como se precisasse de distância física para processar tudo aquilo. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto que seus funcionários raramente viam, pois ele sempre mantinha um controle absoluto sobre sua postura e suas reações. Está bem, disse ele finalmente, sua voz mais baixa agora, quase hesitante. Está bem. Eu cometi um erro grave. Eu a humilhei publicamente baseado em pressuposições completamente erradas. Eu a julguei pela sua função, não pela sua pessoa. E por isso eu peço desculpas. O pedido de desculpas soou estranho vindo da boca de Marcelo Tavares. Muitos dos funcionários mais antigos nunca o haviam ouvido pedir desculpas por nada. Era um homem que raramente admitia erros, que sempre encontrava formas de reinterpretar falhas como aprendizados estratégicos, que transformava derrotas em narrativas de sabedoria adquirida. Mas ali, naquele momento, diante de uma faxineira que acabara de provar ser muito mais do que ele jamais poderia ter imaginado, as palavras saíram cruas e genuínas. Cida assentiu, aceitando as desculpas, mas seu rosto ainda mantinha aquela expressão de alguém que havia sido ferido demais para simplesmente relevar tudo com um pedido de perdão. Suas desculpas são aceitas, Sr. Tavares, mas palavras são apenas palavras. O que realmente importa são as ações que vêm depois delas. Marcelo a olhou com atenção renovada. O que você quer dizer? Quero dizer que eu posso ajudar com o problema do contrato perdido. Eu entendo exatamente o que deu errado na comunicação com os empresários do Sul. Li o documento que chegou, vi as anotações que foram deixadas na mesa da sala de reuniões quando eu limpava ontem. Conheço aquelas expressões, aqueles regionalismos, sei exatamente como interpretar o que eles estão pedindo e sei como responder de uma forma que eles vão entender e apreciar. A sala inteira parecia ter parado de respirar.
Marcelo estudou o rosto de Cida, procurando qualquer sinal de dúvida ou blefe, mas encontrou apenas convicção. Você poderia realmente fazer isso? Perguntou ele, e pela primeira vez havia algo que poderia ser esperança em sua voz. Você poderia recuperar o contrato? Posso tentar. Mas não vou fazer isso como faxineira, e não vou fazer isso de graça. Em termos de dignidade e respeito, se eu vou usar meu conhecimento, minha formação, minha expertise para salvar este contrato de 100 milhões, então preciso de algumas coisas em troca. Marcelo cruzou os braços. Estou ouvindo. Cida endireitou os ombros, e naquele momento, todos puderam ver a transformação acontecendo diante de seus olhos. Não era mais a faxineira invisível e silenciosa. Era a doutora Aparecida dos Santos, pesquisadora, linguista, especialista em comunicação intercultural brasileira. Primeiro, quero um pedido de desculpas público, formal. Não apenas para mim, mas para todos os funcionários de serviços gerais desta empresa, que são tratados como invisíveis diariamente. Segundo, quero autonomia total para conduzir a negociação com os empresários do Sul da forma que eu achar adequada, sem interferências, sem supervisão, sem que ninguém questione meus métodos. Terceiro, quero que seja criado um programa interno nesta empresa para identificar e valorizar talentos acadêmicos e profissionais que possam estar escondidos em posições como portaria, recepção, segurança, limpeza e manutenção. Pessoas que, como eu, tiveram que aceitar trabalhos abaixo de suas qualificações por necessidade, mas que podem agregar valor em áreas mais adequadas às suas competências. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Era um conjunto de exigências ousadas, especialmente vindo de alguém que minutos antes estava sendo publicamente ridicularizada. Mas Cida havia aprendido ao longo de seus 42 anos de vida que havia momentos em que era preciso aproveitar as oportunidades, por menores que fossem, por mais improváveis que parecessem. Marcelo olhou para ela por longos segundos. Seus executivos, no palco atrás dele, trocavam olhares nervosos, claramente divididos entre o choque da situação e a possibilidade real de recuperar um contrato que valia 100 milhões de reais. Finalmente, Marcelo estendeu a mão para Cida. Aceito suas condições, todas elas. Faça o que for necessário para trazer esse contrato de volta. Cida apertou sua mão, sentindo a firmeza do aperto, e por um instante os dois se mediram mutuamente, cada um reconhecendo no outro uma força que não havia sido aparente antes. Era o início de algo novo, uma aliança improvável nascida das cinzas de preconceito e arrogância. Então vou precisar de acesso ao histórico completo da negociação, todas as conversas, todos os e-mails, todas as ligações gravadas, se houver. Preciso entender exatamente onde a comunicação falhou e como posso corrigi-la. E preciso de um telefone com linha direta, privacidade para fazer as ligações e algumas horas de preparação. Patrícia se levantou imediatamente. Eu vou providenciar tudo isso agora, mesmo. Pode usar minha sala, tem tudo o que você precisa. A reunião foi encerrada e as pessoas começaram a sair do auditório em pequenos grupos, conversando em voz baixa, processando tudo o que haviam presenciado. Cida sentiu Neuza abraçá-la forte, murmurando palavras de orgulho e encorajamento. Seu Joaquim, o segurança que estudava direito, apertou seu ombro com respeito. Mônica, da recepção, tinha lágrimas nos olhos. Você foi incrível, disse Mônica. Nunca vi ninguém confrontar o Marcelo daquele jeito. E ele pediu desculpas. Ele realmente pediu desculpas. Cida sorriu, mas por dentro sentia um turbilhão de emoções. Medo de não conseguir cumprir o que havia prometido. Ansiedade sobre como tudo aquilo poderia mudar sua vida. Alívio por finalmente poder usar suas habilidades de verdade. E uma tristeza profunda por todos os anos em que havia sido forçada a esconder quem realmente era. Nas horas seguintes, Cida mergulhou nos documentos da negociação frustrada. Instalada na sala de Patrícia, com uma xícara de café que Neuza havia feito especialmente para ela, leu cada e-mail, cada proposta, cada resposta. E quanto mais lia, mais entendia exatamente o que havia dado errado.
O grupo Albuquerque era formado por 3 empresários de Porto Alegre, todos da mesma família, que haviam construído um império na área de agronegócio. Eram homens que valorizam relações pessoais, que faziam negócios baseados em confiança e respeito mútuo, que usavam uma linguagem direta e calorosa. E Marcelo, com toda a sua sofisticação paulista, havia se comunicado com eles de forma fria, técnica, cheia de jargões corporativos e termos em inglês que soavam pretensiosos. Os e-mails dos gaúchos eram recheados de expressões típicas. Falavam em chimarrão e churrasco, não como clichês turísticos, mas como parte genuína de sua identidade. Usavam tratamentos informais, diminutivos carinhosos, uma cordialidade que contrastava brutalmente com as respostas secas e protocolares da Tavares em Associados. Era como se 2 pessoas estivessem tentando conversar, uma em português formal de dicionário e outra em português vivo das ruas, e nenhuma conseguisse realmente ouvir a outra. Cida fez anotações detalhadas, criando um mapa da quebra de comunicação. Identificou os pontos específicos onde os mal-entendidos haviam se instalado. Percebeu que os empresários do Sul não estavam sendo difíceis ou irracionais. Eles simplesmente queriam ser tratados como pessoas, não como números em um contrato. Queriam sentir que a empresa que os representaria entendia suas raízes, respeitava sua cultura, falava sua língua no sentido mais profundo da palavra. Por volta das 3 da tarde, Cida sentiu que estava pronta. Pediu o telefone direto dos empresários, que Patrícia forneceu com alguma hesitação, avisando que eles haviam deixado claro que não queriam mais falar com ninguém da Tavares em Associados. Mas Cida insistiu e discou o número com as mãos surpreendentemente firmes. A chamada foi atendida na 3ª tentativa de ligação por Carlos Albuquerque, o patriarca da família, um homem de 60 e poucos anos, cuja voz rouca carregava tanto autoridade quanto afeto. Alô? Quem fala? Boa tarde, Sr. Carlos. Meu nome é Aparecida dos Santos. Sou consultora linguística, da Tavares em Associados aqui de São Paulo, e estou ligando porque acho que podemos ter um papo franco sobre o que aconteceu com a negociação de vocês. Houve uma pausa do outro lado da linha. Consultora linguística? Isso é novidade. O Marcelo nunca mencionou nada sobre consultoria linguística, porque até hoje de manhã ele nem sabia que eu existia, disse Cida com honestidade desarmante. Mas depois de ler todas as conversas que vocês tiveram com nossa equipe, percebi exatamente o que deu errado. E gostaria de poder explicar se o senhor me permitir alguns minutos. Outra pausa, mais longa. Depois um suspiro. Tá, guria. Vou te dar 5 minutos. Mas só porque você teve a coragem de ligar depois de tudo que aconteceu. Cida sorriu. Ele havia chamado ela de guria, o tratamento gaúcho carinhoso para mulheres mais jovens. Era um bom sinal. Senhor Carlos, comecei a ler as propostas que vocês mandaram e posso ver claramente que vocês não estão apenas buscando um serviço de consultoria. Vocês estão procurando parceiros de verdade, gente que entenda como vocês trabalham, que respeite a tradição de vocês de fazer negócio olho no olho, com aperto de mão que vale mais que assinatura. Exatamente, explodiu Carlos do outro lado. Finalmente alguém entendeu. A gente não é complicado, não quer nada mirabolante. A gente quer alguém que fale a nossa língua, que entenda que quando a gente diz que vai fazer, a gente faz. Que quando a gente pede uma coisa direta, não quer floreio nem enrolação. E vocês tinham razão em se afastar, porque a forma como nossa equipe se comunicou com vocês foi completamente inadequada. Foi arrogante, foi distante, foi desrespeitosa com a cultura de vocês. E em nome da Tavares em Associados, eu peço desculpas sinceras por isso. Carlos ficou em silêncio por um momento. Essa é a primeira vez que alguém daí pede desculpa sem tentar jogar a culpa em nós ou em má comunicação genérica. Primeira vez que alguém reconhece que o erro foi de vocês. Porque foi. Completamente. E eu gostaria de ter a chance de mostrar que podemos fazer diferente. Não estou pedindo que vocês confiem de novo e imediatamente. Estou pedindo apenas uma conversa presencial, aqui em São Paulo ou aí em Porto Alegre, onde seja melhor para vocês. Uma conversa sem formalidades excessivas.
sem PowerPoints cheios de gráficos, sem jargões corporativos. Só uma conversa de verdade. Carlos respirou fundo, e Cida podia quase ouvir os pensamentos dele se organizando. E você, essa tal de Aparecida, você realmente entende do que eu estou falando? Você conhece o Rio Grande do Sul? Conheço, sim, senhor. Passei 2 meses em Porto Alegre durante meu doutorado, pesquisando variações dialetais. Entrevistei mais de 100 pessoas, desde o centro até os bairros mais afastados, desde fazendeiros do interior até professores universitários. Aprendi que gaúcho não é só chimarrão e churrasco, embora essas coisas sejam importantes. Aprendi que tem uma identidade forte ali, um orgulho legítimo, uma forma particular de ver o mundo e de se relacionar com ele. Do outro lado da linha, Carlos deu uma risada baixa, genuína. Bom, guria, você acaba de falar mais coisas sensatas em 5 minutos do que aquele Marcelo falou em 3 semanas. Vou te dar uma chance, mas tem uma condição. Estou ouvindo, vocês vêm aqui. Vocês, não ele sozinho. Você e quem mais achar necessário. Vêm para Porto Alegre, ficam 2 dias, conhecem nossa operação, almoçam na nossa mesa, conversam com o nosso pessoal. Aí a gente vê se realmente tem sintonia ou se foi só conversa bonita por telefone. Cida fechou os olhos, sentindo o alívio inundar seu corpo. Fechado. Quando seria bom para vocês? Semana que vem, quarta-feira. E pode trazer apetite que minha esposa vai fazer um churrasco que vocês não vão esquecer. Quando Cida desligou o telefone, suas mãos finalmente tremiam. Ela havia conseguido. Em uma única ligação, havia recuperado uma negociação que parecia perdida para sempre. Mas mais do que isso, havia começado a construir algo novo, uma ponte entre culturas, entre formas de se comunicar, entre mundos que pareciam distantes, mas que, no fundo, falavam a mesma língua quando havia respeito e genuína vontade de entender. Saiu da sala de Patrícia e encontrou um pequeno grupo esperando no corredor. Marcelo, alguns executivos, Neuza, seu Joaquim, Mônica, todos querendo saber o resultado. Temos uma reunião em Porto Alegre na quarta-feira da semana que vem, anunciou Cida, tentando manter a voz calma apesar da emoção. 2 dias lá conhecendo a operação deles, construindo relacionamento real. Eles estão dispostos a reconsiderar o contrato. O corredor explodiu em comemorações contidas. Marcelo se aproximou de Cida com uma expressão que misturava alívio e admiração. Como você conseguiu? Falei a língua deles, literalmente e figurativamente, e mostrei respeito genuíno por quem eles são. Ele assentiu devagar. Você vai a Porto Alegre. E pode escolher quem vai com você. Monte a equipe como achar melhor. Cida pensou por um momento. Vou levar a Mônica da recepção. Ela fala espanhol e italiano fluentemente. Pode ser útil porque eles têm parceiros internacionais. E vou levar o seu Joaquim também. O segurança? Perguntou um dos executivos incrédulo. Ele estuda direito, tem excelente capacidade analítica e precisa de experiência prática em negociações empresariais. Vai ser valioso para todos nós. Marcelo sorriu, e era um sorriso diferente, sem aquela arrogância de antes. Você já está mudando as coisas por aqui, doutora Aparecida. E era verdade. Algo havia mudado naquele dia irreversivelmente. A Tavares em Associados nunca mais seria a mesma empresa. E Cida nunca mais seria invisível. Capítulo 3. A semana que se seguiu foi um turbilhão de preparativos e mudanças. Pela primeira vez em 3 anos, Cida não chegou de madrugada para limpar os corredores envidraçados da Tavares em Associados. Em vez disso, foi instalada temporariamente numa sala no 14º andar, com computador, telefone e acesso a todos os recursos que precisasse. Marcelo havia sido firme na orientação. Cida tinha autonomia total e todos os funcionários deveriam cooperar com o que ela pedisse. A transformação não aconteceu sem resistência. Alguns dos consultores mais antigos murmuravam pelos corredores, incomodados com a ideia de que uma ex-faxineira agora tivesse mais autoridade do que eles em um projeto crucial. Outros, especialmente os mais jovens, viam aquilo como uma história inspiradora, prova de que talentos podiam estar escondidos nos lugares mais improváveis. Mas, independentemente das opiniões, todos sabiam que 100 milhões de reais estavam em jogo,
e isso era argumento suficiente para garantir cooperação, mesmo que relutante. Cida trabalhou incansavelmente na preparação para a viagem a Porto Alegre. Estudou cada detalhe da operação do Grupo Albuquerque, desde suas fazendas de soja e gado até suas parcerias comerciais internacionais. Conversou longamente com Mônica, mapeando as conexões linguísticas que poderiam ser úteis. Reuniu-se com seu Joaquim para discutir os aspectos legais e contratuais que precisariam ser abordados, e manteve contato diário com Carlos Albuquerque, construindo gradualmente uma relação de confiança que ia muito além do profissional. Em casa, a mudança era igualmente dramática. Isabela, sua filha de 17 anos, não conseguia acreditar no que estava acontecendo com a mãe. Durante anos, havia visto Cida sair de madrugada com o uniforme azul de faxineira, voltando cansada ao meio-dia, fazendo tudo para garantir que ela tivesse uma vida digna e pudesse estudar em paz. Agora, de repente, via a mãe usando roupas diferentes, carregando uma pasta executiva, falando ao telefone sobre contratos milionários. "Mãe, você tá bem?" perguntou Isabela numa noite, enquanto jantavam juntas na pequena cozinha do apartamento no Butantã. "Tipo, você parece feliz, mas também parece assustada. É muita mudança de uma vez só." Cida sorriu para a filha, aquela menina linda e inteligente que era sua razão de viver. "Estou bem, minha filha." Assustada, sim, um pouco, porque durante 3 anos eu vivi numa espécie de esconderijo, sabe? Escondi quem eu realmente era, o que eu sabia, tudo que eu havia estudado. E agora, de repente, tudo isso voltou à tona. É como se eu tivesse vivido dividida em 2 pessoas, e agora elas finalmente estão se juntando de novo. "Eu sempre soube que você era especial", disse Isabela, seus olhos brilhando. "Mesmo quando você chegava cansada da limpeza, você sempre me ajudava com as lições. Sempre sabia tudo sobre português, sobre literatura, sobre idiomas. Eu sabia que você era mais do que parecia. Só não entendia por que você tinha que se esconder. Porque às vezes a vida nos força a fazer escolhas, minha querida, e eu escolhi garantir que você tivesse o que precisava, mesmo que isso significasse abrir mão temporariamente de quem eu era. Mas agora talvez eu possa ser as 2 coisas ao mesmo tempo. Sua mãe e também a doutora Aparecida. A mulher que cuida de você e também a profissional que usa seus conhecimentos." A avó de Isabela, Dona Lourdes, que havia observado a conversa em silêncio da sua cadeira na sala, comentou com aquela sabedoria que só os mais velhos possuem: "Sempre soube que seu dia ia chegar, Cida. Sempre rezei por isso. E olha só, Deus trabalha de formas misteriosas. Às vezes a humilhação vem antes da elevação. Às vezes a gente precisa descer até o fundo antes de poder subir de verdade." Na quarta-feira pela manhã, Cida, Mônica e seu Joaquim embarcaram no voo para Porto Alegre. Era a primeira vez que Cida viajava a trabalho desde que havia deixado a vida acadêmica, e a sensação era simultaneamente familiar e estranha. Marcelo havia oferecido passagens executivas, mas Cida recusou, dizendo que preferiam economizar esse dinheiro para outras coisas mais importantes. Era um gesto simbólico, mas que não passou despercebido. Durante o voo, os 3 repassaram mais uma vez a estratégia. Mônica estava visivelmente nervosa. Era sua primeira experiência real, usando suas habilidades linguísticas em contexto profissional. Seu Joaquim, por outro lado, mantinha aquela calma que vinha de anos lidando com situações tensas como segurança. E Cida, no centro, era o pilar que mantinha tudo junto. "Lembrem-se", disse ela enquanto o avião começava a descer, "não estamos aqui para vender nada. Estamos aqui para ouvir, para aprender, para construir uma ponte. Os Albuquerque não precisam de mais um fornecedor. Eles precisam de parceiros que os entendam de verdade." Quando saíram do aeroporto Salgado Filho, foram recebidos não por um motorista formal, mas pelo próprio Carlos Albuquerque e seu filho mais novo, Rodrigo. Era outro sinal importante. Eles estavam sendo tratados não como clientes distantes, mas como convidados genuínos. Carlos era exatamente como Cida havia imaginado pela voz ao telefone. Um homem grande, bronzeado pelo sol do campo, com mãos calejadas de quem não tinha medo de trabalho braçal,
e um sorriso largo e sincero que colocava todos à vontade imediatamente. Bah, então tu é a famosa Aparecida, disse ele, apertando a mão de Cida, com força. A guria que botou o Marcelo Tavares no chinelo. Já gosto de ti. Rodrigo, um rapaz na casa dos 30 anos, cumprimentou todos com igual cordialidade. Tinha estudado administração, mas era claro que seu coração estava no campo, no negócio da família, nas raízes que 3 gerações haviam plantado naquela terra. No caminho para a fazenda, que ficava a cerca de 1 hora de Porto Alegre, a conversa fluiu naturalmente. Não havia aquele constrangimento típico de reuniões de negócios. Carlos contava histórias da família, Rodrigo explicava sobre as operações agrícolas, e Cida, Mônica e seu Joaquim ouviam atentos, fazendo perguntas genuínas, demonstrando interesse real. A fazenda dos Albuquerque era um espetáculo em si mesma. Hectares de terra bem cuidada, gado que pastava tranquilo sob o sol do final de tarde, instalações modernas que contrastavam com a casa principal, que mantinha aquela arquitetura tradicional gaúcha, com suas varandas amplas e telhados baixos. Era a união perfeita entre tradição e inovação, entre raízes e progresso. A esposa de Carlos, Dona Helena, os recebeu com abraços calorosos e a promessa de um jantar que eles não esqueceriam. Ela era uma mulher forte, de riso fácil e olhos astutos que não perdiam nada. Em poucos minutos de conversa, Cida percebeu que ela era tão parte fundamental dos negócios quanto Carlos, mesmo que raramente aparecesse nas negociações formais. Durante o jantar, que de fato foi memorável com um churrasco preparado pelo próprio Carlos e acompanhamentos que Dona Helena havia feito com receitas de família, as conversas foram longe, além de negócios. Falaram sobre educação, sobre os desafios de criar filhos, sobre as mudanças que o Brasil estava passando, sobre sonhos e frustrações. Mônica impressionou a todos ao revelar que sua avó era gaúcha de Pelotas, criando uma conexão imediata. Seu Joaquim compartilhou sua história de trabalhar à noite como segurança enquanto estudava direito de dia, ganhando o respeito imediato de Carlos, que admirava pessoas que lutavam por seus objetivos. E Cida, pela primeira vez em anos, sentiu que podia ser completamente ela mesma. Não precisava esconder sua formação, não precisava diminuir sua inteligência, não precisava ser invisível. Ali, naquela mesa rústica numa fazenda no interior do Rio Grande do Sul, era tratada como igual, como alguém cujas palavras tinham peso e valor. Na manhã seguinte, Carlos os levou para conhecer toda a operação. Mostraram as plantações, explicaram os ciclos de produção, apresentaram os funcionários que trabalhavam com eles há décadas. Era uma demonstração de transparência total, algo que só é possível quando há confiança genuína. Durante o almoço, já de volta à casa principal, Carlos finalmente trouxe o assunto dos negócios para a mesa de forma direta. Olha, Aparecida, vou ser franco contigo. A gente se decepcionou muito com a Tavares e Associados. Não foi só por causa do contrato em si, mas pela forma como fomos tratados. Como se a gente fosse um número, como se nossa forma de trabalhar fosse atrasada ou provinciana. Como se o jeito sofisticado de São Paulo fosse o único jeito certo de fazer as coisas. Eu entendo perfeitamente, Sr. Carlos, e o senhor tinha todo o direito de se afastar. Mas eu gostaria de pedir uma chance de mostrar que podemos ser diferentes. Não a empresa como ela era, mas a empresa como ela pode se tornar. Carlos se recostou na cadeira, cruzando os braços. E como seria isso? Cida respirou fundo. O que eu proponho é uma parceria onde a Tavares em Associados não apenas preste um serviço, mas realmente entenda o negócio de vocês de dentro para fora. Onde a gente não imponha métodos prontos, mas adapte nossas estratégias à realidade de vocês. Onde a comunicação seja sempre direta, honesta, sem jargões desnecessários ou formalidades vazias. E, mais importante, onde haja respeito genuíno pela cultura e pela forma de trabalhar de vocês. Rodrigo se inclinou para a frente. E como a gente garante que isso não é só conversa bonita? Como a gente sabe que não vai ser igual da última vez, só com palavras diferentes? Foi seu Joaquim quem respondeu, surpreendendo a todos. Vocês não podem garantir apenas com palavras, é verdade.
mas podem começar com um projeto piloto, um contrato menor, de 3 meses, com metas claras e cláusulas de saída simples. Se a gente não entregar o que prometeu, se a comunicação não fluir como deveria, vocês terminam sem maiores complicações. Mas, se der certo, aí sim conversamos sobre expandir a parceria. Carlos e Rodrigo trocaram olhares. Era uma proposta inteligente, que mostrava boa-fé sem pressionar para um compromisso imediato grande demais. E tem mais uma coisa, acrescentou Cida. Eu gostaria de propor a criação de um núcleo de comunicação regional na Tavares em Associados. Um setor específico dedicado a entender e trabalhar com as diferenças culturais e linguísticas do Brasil. Não porque essas diferenças sejam problemas, mas porque são riquezas que precisam ser reconhecidas e respeitadas. Vocês seriam nossos consultores nesse processo, nos ajudando a entender o sul do país e, eventualmente, expandiríamos para outras regiões. Dona Helena, que havia ficado em silêncio durante a maior parte da conversa, subitamente falou. Isso que tu tá propondo, Aparecida, é algo que eu venho falando pro Carlos há anos, que as empresas grandes de São Paulo nunca vão entender a gente se não pararem de nos ver como atrasados e começarem a nos ver como diferentes. E diferença não é defeito, é característica, é identidade. Exatamente, concordou Cida. E quando começamos a tratar diferenças como identidades a serem respeitadas, em vez de obstáculos a serem superados, tudo muda. Os negócios fluem melhor, as parcerias se tornam mais fortes, e todos saem ganhando. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a paisagem através da janela, para aquelas terras que sua família havia cultivado por gerações. Finalmente, virou-se de volta para Cida. Tá bem, vamos tentar. 3 meses como vocês propuseram, mas com uma condição adicional. A Aparecida precisa estar diretamente envolvida no projeto. Não adianta a gente aceitar e depois só falar com outros consultores que não entendem nada. Precisa ser tu, ou alguém que tenha a tua visão. Eu estarei envolvida diretamente, Sr. Carlos. Pode ter certeza disso. O aperto de mão que selou o acordo foi firme e carregado de significado. Não era apenas um contrato sendo recuperado. Era uma nova forma de fazer negócios sendo estabelecida, uma nova forma de enxergar as relações profissionais, baseada em respeito mútuo e entendimento genuíno. Durante o voo de volta a São Paulo, os 3 estavam exaustos, mas radiantes. Haviam conseguido não apenas recuperar um cliente perdido, mas construir as bases para algo muito maior. Mônica não parava de falar sobre como havia sido incrível ver suas habilidades linguísticas sendo valorizadas de verdade. Seu Joaquim estava animado com a experiência prática em negociações de alto nível, e Cida sentia uma mistura de alívio e expectativa pelo que viria a seguir. Quando voltaram a Tavares em Associados na quinta-feira pela manhã, foram recebidos como heróis. Marcelo havia reunido toda a diretoria e os principais executivos para ouvir o relato da viagem. E quando Cida explicou não apenas que haviam recuperado o contrato, mas que tinham estabelecido um modelo completamente novo de parceria, as reações foram mistas. Alguns executivos estavam genuinamente entusiasmados. Outros, especialmente aqueles que haviam trabalhado na negociação original, sentiram-se ameaçados ou envergonhados. Mas Marcelo foi claro, a empresa precisava mudar. E essa era apenas a primeira etapa de uma transformação maior. A partir de hoje, anunciou ele para todos os presentes, a doutora Aparecida dos Santos será nossa nova diretora de comunicação intercultural. Ela terá autonomia total para montar seu departamento, contratar quem achar necessário e implementar as mudanças que julgar importantes. E quero que fique claro para todos, isso não é temporário. Isso é uma mudança permanente na forma como esta empresa opera. Nos dias que se seguiram, Cida começou a estruturar seu novo departamento. Sua primeira ação foi fazer um levantamento completo de todos os funcionários da empresa, de todos os níveis, buscando identificar talentos escondidos. E o que encontrou foi surpreendente. Descobriu que o funcionário da manutenção, Sr. Ari, era fluente em alemão porque havia morado na Alemanha por 10 anos.
conhecimento que poderia ser útil nas negociações com empresas alemãs. Encontrou uma auxiliar de limpeza, Jéssica, que tinha formação em turismo e falava inglês perfeitamente. Identificou um motoboy, Rafael, que estava terminando uma pós-graduação em marketing digital. Havia tesouros humanos espalhados por toda a empresa, pessoas que haviam sido contratadas para funções específicas, mas que traziam muito mais do que aparentavam. Cida criou um programa de realocação interna, oferecendo treinamento e oportunidades para que esses funcionários pudessem migrar para funções mais adequadas às suas habilidades. Não era caridade, ela fazia questão de deixar claro. Era simplesmente aproveitar melhor os recursos que a empresa já tinha, valorizar o capital humano que estava sendo desperdiçado. Neuza foi promovida para coordenadora de hospitalidade corporativa, usando suas décadas de experiência em entender e atender pessoas para criar experiências memoráveis para clientes importantes. Mônica saiu da recepção e se tornou especialista em comunicação multilíngue. Seu Joaquim começou a trabalhar meio período no departamento jurídico, aplicando o que aprendia na faculdade enquanto continuava seus estudos. A transformação não aconteceu sem dores. Alguns funcionários antigos pediram demissão, incapazes de aceitar as mudanças. Outros resistiram inicialmente, mas foram gradualmente se adaptando quando viram os resultados positivos. E alguns abraçaram as mudanças com entusiasmo, percebendo que uma nova era estava começando. O projeto piloto com o Grupo Albuquerque foi um sucesso retumbante. Em 3 meses, a Tavares em Associados não apenas entregou tudo o que havia prometido, mas superou as expectativas. A comunicação fluiu naturalmente, as estratégias foram adaptadas à realidade gaúcha e o respeito mútuo se aprofundou. Quando os 3 meses terminaram, Carlos ligou pessoalmente para Marcelo, pedindo para expandir o contrato para 5 anos, com valores ainda maiores do que os originalmente negociados. E a notícia se espalhou. Outras empresas do Sul começaram a procurar a Tavares em Associados, querendo trabalhar com aquela equipe que realmente entendia a cultura regional. Empresas do Nordeste também manifestaram interesse. Logo, Cida estava desenvolvendo núcleos de especialização para diferentes regiões do Brasil, cada um liderado por pessoas que tinham vivência real daquelas culturas. 6 meses depois daquele dia fatídico, em que havia declarado falar 13 idiomas, Cida estava sentada em seu novo escritório no 15º andar, agora o piso dedicado inteiramente ao Departamento de Comunicação Intercultural. As paredes eram decoradas com mapas do Brasil, destacando diferenças regionais, com exemplos de expressões locais, com fotos de equipes em campo, trabalhando com clientes em diferentes estados. Havia uma batida na porta e Isabela entrou, ainda de uniforme escolar, carregando uma mochila pesada de livros. "Oi, mãe. Vim te buscar para a gente ir juntas para casa, como você pediu." Cida sorriu, levantando-se, para abraçar a filha. Tinha pedido para Isabela vir buscá-la porque queria compartilhar algo importante. "Senta aqui comigo um instante, filha. Quero te mostrar uma coisa." Ela abriu seu laptop e mostrou para Isabela um e-mail que havia recebido naquela manhã. Era de uma universidade federal do Nordeste, convidando-a para dar uma palestra sobre diversidade linguística e valorização de talentos ocultos no ambiente corporativo. Era o primeiro de muitos convites que começavam a chegar, sinais de que o trabalho que estava fazendo estava tendo repercussão para além das paredes da Tavares em Associados. "Mãe, isso é incrível!" exclamou Isabela. "Você vai aceitar?" "Vou. Mas sabe o que é mais incrível ainda? É que durante todos aqueles anos em que eu limpava corredores, em que eu era invisível, eu nunca deixei de ser quem eu era por dentro. Eu só estava esperando. Esperando o momento certo, esperando a oportunidade certa. E quando ela chegou, eu estava pronta." Isabela abraçou a mãe com força. "Eu quero ser como você quando crescer, mamãe. Forte assim, paciente assim, sábia assim. Você já é tudo isso, minha querida. Você só precisa acreditar em si mesma e nunca, nunca deixar que ninguém te faça sentir invisível, ou menos importante por causa da função que você exerce
ou das circunstâncias em que você está. Você sempre, sempre será mais do que aparenta. Todas nós somos. Enquanto mãe e filha saíam juntas daquele escritório, passando pelos corredores que Cida costumava limpar em silêncio, ela percebeu que estava vivendo uma segunda chance que poucos têm na vida. Uma chance de usar seus conhecimentos, de fazer diferença, de ser vista e ouvida. E, mais importante, uma chance de abrir portas para outros que, como ela, haviam sido forçados pelas circunstâncias a esconder quem realmente eram. A revolução silenciosa estava apenas começando, e Aparecida dos Santos, a mulher que limpava em silêncio e falava 13 idiomas, era a improvável líder de uma transformação que iria muito além de uma empresa, atingindo corações e mentes por todo o Brasil. Capítulo 4. 2 anos haviam se passado desde aquele dia transformador, no auditório da Tavares em Associados. A cidade de São Paulo continuava sua frenética corrida diária, mas dentro daquele edifício na Avenida Brigadeiro Faria Lima, algo fundamental havia mudado. O Departamento de Comunicação Intercultural, que começou como um experimento ousado, havia se tornado o carro-chefe da empresa, responsável por quase 40% de todos os novos contratos e por uma reputação nacional, que colocava a Tavares em Associados em outro patamar completamente. Aparecida dos Santos, agora sempre chamada de Doutora Aparecida ou simplesmente Cida pelos mais próximos, estava no centro desse furacão de mudanças. Seu escritório no 15º andar havia se transformado num ponto de encontro constante. Consultores vinham pedir orientações sobre como abordar clientes de diferentes regiões. Executivos de outras empresas vinham aprender sobre o modelo de valorização de talentos ocultos. Jornalistas vinham fazer reportagens sobre aquela história que parecia saída de um filme, mas era absolutamente real. Numa manhã de quinta-feira, Cida estava preparando sua apresentação para o maior evento de sua carreira renascida. Fora convidada para o Congresso Nacional de Diversidade e Inclusão Corporativa, que aconteceria no Rio de Janeiro no fim de semana seguinte, e seu painel era um dos mais aguardados. O título, Do Invisível ao Indispensável, como talentos escondidos podem transformar organizações. Enquanto revisava os slides, ouviu uma batida na porta. Era Marcelo Tavares, agora com alguns cabelos grisalhos a mais, mas com uma expressão muito diferente daquela que carregava 2 anos antes. Havia uma leveza nele, uma humildade que não existia quando achava que dinheiro e poder eram suficientes para resolver tudo. Cida, posso entrar? Preciso falar com você sobre algo importante. Claro, Marcelo. Senta aí. Ele se acomodou na cadeira em frente à mesa dela e por alguns segundos apenas ficou em silêncio, como se organizasse os pensamentos. Finalmente, falou. Sabe, eu estava revisando os números da empresa dos últimos 2 anos. Crescemos 63% em faturamento, 90% em reputação de mercado segundo as pesquisas, e reduzimos em 40% a rotatividade de funcionários. São números absurdos, transformadores. E tudo isso começou com você, naquele dia em que tive a arrogância e a estupidez de te humilhar publicamente. Cida o olhou com aquela serenidade que havia se tornado sua marca registrada. Não foi só comigo, Marcelo. Foi com uma visão antiquada de mundo, onde as pessoas eram definidas apenas por suas funções, onde talento só era reconhecido se viesse embalado do jeito certo. Você mudou essa visão. Foi difícil, mas você mudou. Ele balançou a cabeça. Eu não mudei sozinho. Você me forçou a mudar, e estou aqui hoje para te fazer uma proposta. Quero que você se torne sócia da empresa. Não apenas diretora, mas sócia de fato, com participação nos lucros e poder de decisão em todas as áreas estratégicas. Cida sentiu o coração acelerar. Era uma proposta que mudaria completamente sua vida, que representaria segurança financeira que nunca havia sonhado ter, que consolidaria de forma definitiva sua transformação de faxineira a executiva de alto nível. Mas havia algo que precisava esclarecer primeiro. Marcelo, eu agradeço imensamente a confiança, mas preciso te perguntar. Por quê? Por que agora? E por que eu, especificamente?
Ele se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os dela com sinceridade. Porque eu finalmente entendi que esta empresa não é só minha. Nunca foi. É de todas as pessoas que trabalham aqui, que dedicam suas vidas aqui, que trazem seus talentos aqui, reconhecidos ou não. E você representa isso melhor do que ninguém. Você provou que o maior ativo de uma empresa não são os prédios, não são os contratos, não é nem mesmo o nome. São as pessoas. E quando tratamos essas pessoas com dignidade, quando reconhecemos seus verdadeiros valores, quando damos oportunidades reais, todo mundo ganha. Eu quero que você seja sócia porque você representa o futuro que esta empresa precisa ter. Cida sentiu lágrimas ameaçando surgir, mas as segurou. Não era momento para emoção, era momento para decisões importantes. Eu aceito com uma condição. Qual? Que o modelo de promoção e reconhecimento que criamos no meu departamento seja expandido para toda a empresa. Que cada funcionário, não importa em que cargo comece, tenha uma avaliação anual não apenas de desempenho, mas também de potencial oculto. Que criemos um fundo de bolsas de estudo para funcionários que queiram continuar sua formação e que institucionalizemos a política de que nenhuma vaga interna pode ser preenchida sem antes verificarmos se temos alguém na empresa que possa ser treinado e promovido para ela. Marcelo sorriu. Concordo com tudo. E sabe que mais? Eu vou além. Quero criar um instituto vinculado à empresa mais independente, dedicado a pesquisar e promover o reconhecimento de diversidade linguística e cultural no Brasil. Quero que seja algo que sobreviva a nós, que continue esse trabalho por gerações, e quero que você seja a presidente desse instituto. Era demais para processar de uma vez só. Cida se levantou e caminhou até a janela, olhando para São Paulo lá embaixo, aquela cidade gigantesca onde milhões de histórias como a sua estavam acontecendo naquele exato momento. Milhões de pessoas talentosas trabalhando em empregos que não refletiam suas verdadeiras capacidades. Milhões de sonhos adiados, de conhecimentos escondidos, de vozes silenciadas. Vou aceitar tudo, Marcelo. Mas não por mim. Por todas as pessoas que ainda estão limpando corredores com diplomas de mestrado na gaveta. Por todos os seguranças noturnos que estudam direito de dia. Por todas as recepcionistas que falam 5 idiomas, mas são contratadas pela aparência. Vou aceitar porque essa transformação precisa ir além desta empresa, além desta cidade, além até deste país. Nos meses que se seguiram, as mudanças se aceleraram. O Instituto Diversidade Brasil foi formalmente criado, com Cida como presidente, e um conselho formado por linguistas, sociólogos, empresários e líderes comunitários de todas as regiões do país. O objetivo era mapear, documentar e promover a valorização da diversidade cultural e linguística brasileira, não apenas como patrimônio cultural, mas como ativo econômico e social. A repercussão foi imediata e ampla. Universidades de todo o Brasil começaram a criar parcerias com o Instituto. Empresas queriam consultoria sobre como implementar programas similares. Governos estaduais começaram a discutir políticas públicas baseadas no trabalho que estava sendo desenvolvido, e Cida se viu viajando constantemente, dando palestras, formando multiplicadores, inspirando mudanças em lugares que ela nem imaginava que seriam alcançados. Mas nem tudo eram flores. Havia resistência, especialmente de setores mais conservadores que viam aquilo como vitimização ou políticas de identidade exageradas. Havia críticas sobre custos, sobre eficiência, sobre se empresas deveriam realmente se preocupar com essas questões. E Cida enfrentava cada crítica com dados, com resultados concretos, com a evidência irrefutável de que respeitar e valorizar diversidade não era apenas moralmente correto, mas economicamente inteligente. Uma das histórias mais marcantes daquele período foi a de Amanda, uma jovem de 23 anos que trabalhava como auxiliar de limpeza numa empresa de tecnologia em Recife. Ela havia enviado um e-mail para o Instituto Diversidade Brasil contando sua história. Formada em ciência da computação,
mas incapaz de conseguir emprego na área por falta de experiência e conexões. Trabalhava limpando escritórios de programadores, ouvindo-os discutir códigos que ela entendia perfeitamente, mas sobre os quais nunca podia opinar. Cida, pessoalmente, interviu no caso. Ligou para o CEO da empresa onde Amanda trabalhava, um homem jovem e teoricamente progressista, que ficou chocado ao descobrir que havia uma programadora qualificada trabalhando como faxineira sob seu próprio teto. Amanda foi imediatamente realocada para a equipe de desenvolvimento, onde rapidamente provou seu valor. 6 meses depois, já estava liderando um projeto importante, e sua história virou viral nas redes sociais, inspirando outras empresas a olharem mais atentamente para seus próprios funcionários. No aniversário de 3 anos daquela famosa confrontação no auditório, a Tavares em Associados organizou um grande evento comemorativo. Era tanto uma celebração quanto uma conscientização, um momento de olhar para trás e reconhecer o quanto havia mudado, mas também de olhar para frente e ver o quanto ainda havia por fazer. O salão de festas do hotel escolhido estava lotado. Funcionários antigos e novos, clientes que haviam se tornado amigos, parceiros de projetos, representantes de universidades, jornalistas, políticos interessados no modelo. E no centro de tudo, Cida, usando um vestido elegante mas simples, recebendo cumprimentos mas sempre desviando a atenção para a equipe, para o trabalho coletivo, para as outras pessoas cujas histórias também mereciam ser contadas. Carlos e Helena Albuquerque haviam vindo de Porto Alegre especialmente para o evento, trazendo consigo uma surpresa. Subiram ao palco e anunciaram que estavam criando um programa de intercâmbio cultural entre empresas do Sul e outras regiões, inspirados no trabalho que haviam desenvolvido com a Tavares em Associados. Empresários. Gaúchos passariam períodos em empresas do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e vice-versa, aprendendo na prática sobre as diferentes culturas empresariais brasileiras. Neuza, agora coordenadora de hospitalidade corporativa e reconhecida nacionalmente em sua área, chorou quando foi chamada ao palco para falar sobre sua trajetória. Sua voz embargada de emoção contou como havia passado 30 anos fazendo café e achando que era só isso que podia oferecer, até que alguém finalmente percebeu que ela tinha um dom especial para fazer as pessoas se sentirem em casa. Um talento que valia muito mais do que preparar bebidas. Seu Joaquim, que havia se formado em Direito e agora trabalhava no departamento jurídico da empresa, enquanto estudava para o exame da ordem, falou sobre como quase havia desistido do sonho de ser advogado, até que uma faxineira, que na verdade era doutora em linguística, lhe deu a oportunidade que ninguém mais havia dado. Mônica, que agora liderava uma equipe de 10 pessoas no setor de comunicação multilingüe, compartilhou como havia passado 5 anos sendo reduzida à sua aparência física, contratada como recepcionista bonita, até que finalmente alguém perguntou o que mais ela sabia fazer e descobriu seus talentos linguísticos. E então chegou a vez de Isabela, agora com 19 anos, e cursando medicina numa das melhores universidades públicas do país. Ela subiu ao palco não para falar de si mesma, mas para falar sobre a mãe. Quando eu era criança, começou ela, sua voz jovem, mas firme, eu via minha mãe sair de madrugada com um uniforme azul e voltar cansada todo dia. Eu não entendia por que ela fazia aquele trabalho, por que uma pessoa tão inteligente limpava escritórios. Mas agora eu entendo. Ela fazia porque me amava, porque amava minha avó. Porque às vezes o amor nos faz aceitar situações que nunca imaginaríamos para nós mesmos. Mas o amor também nos dá força para, quando chega a hora certa, nos levantarmos e dizermos: eu sou mais do que vocês veem. E minha mãe fez isso. Ela se levantou, ela falou, e ela mudou não apenas sua própria vida, mas a vida de centenas de outras pessoas. O salão explodiu em aplausos. Cida, da plateia, limpava lágrimas sem se importar com quem via. Eram lágrimas de orgulho pela filha, de gratidão por tudo que havia acontecido, de alívio por ter sobrevivido aos anos difíceis e de esperança pelo futuro que agora se
Abria não apenas para ela, mas para tantas outras pessoas. Quando finalmente chegou sua vez de falar, Cida subiu ao palco sob uma ovação de pé, que durou quase 2 minutos. Quando o silêncio finalmente se instalou, ela começou. 3 anos atrás, neste mesmo dia, eu estava limpando corredores. Eu era invisível. Não porque as pessoas não me vissem fisicamente, mas porque olhavam através de mim, como se eu fosse um fantasma, uma presença necessária, mas não importante. E eu havia aceitado aquela invisibilidade porque achava que era o preço que tinha que pagar para sobreviver, para cuidar da minha família, para manter a dignidade mesmo quando tudo parecia estar contra mim. Ela fez uma pausa, olhando para a audiência, vendo rostos conhecidos e desconhecidos, todos atentos. E então, num momento de raiva justificada, alguém me atacou. Alguém usou minha posição, minha função como arma para me diminuir, para me humilhar, para me transformar em exemplo de tudo que estava errado com este país. E naquele momento, eu tive uma escolha. Eu podia continuar invisível, continuar calada, continuar aceitando. Ou eu podia falar. Eu podia dizer: eu sou mais do que você vê. Um silêncio absoluto tinha tomado conta do salão. E eu falei. 3 palavras, eu falo 13 idiomas. 3 palavras que mudaram minha vida, que mudaram esta empresa e que eu espero estejam ajudando a mudar este país. Porque o que eu realmente estava dizendo naquele momento não era sobre idiomas, era sobre dignidade. Era sobre não permitir que ninguém nos defina apenas pela nossa função do momento. Era sobre reconhecer que cada ser humano carrega dentro de si universos inteiros de conhecimento, experiência e potencial. Ela olhou diretamente para onde Marcelo estava sentado. E eu quero agradecer a Marcelo Tavares. Não pelo que ele fez naquele dia, porque aquilo foi errado e doloroso, mas por ter tido a coragem de admitir seu erro, de mudar, de se transformar. Porque transformação não acontece apenas com as vítimas de preconceito. Ela precisa acontecer também com aqueles que perpetuam o preconceito, muitas vezes sem nem perceber. E Marcelo mostrou que é possível mudar, que é possível aprender, que é possível se tornar um aliado de verdade. Marcelo estava visivelmente emocionado, assentindo em silêncio. Mas eu também quero falar para todas as pessoas que estão aqui e que ainda são invisíveis, para todos que trabalham em funções que não refletem quem realmente são, para todos que escondem diplomas, talentos, sonhos, porque precisam sobreviver primeiro. Eu quero dizer, não desistam. Continuem estudando se puderem. Continuem sonhando sempre. E, principalmente, nunca internalizem a invisibilidade que os outros impõem sobre vocês. Vocês são muito mais do que veem. E um dia, talvez quando menos esperarem, chegará a oportunidade de mostrarem quem realmente são. Cida respirou fundo, sentindo que estava chegando ao fim de seu discurso. E para as empresas, para os empregadores, para todos que têm poder de contratar e promover, eu deixo este desafio. Olhem além das funções. Perguntem às pessoas sobre suas histórias. Descubram que talentos estão escondidos em seus próprios corredores.